Meu Deus e meu Pai, que a graça, que a bondade do Senhor, que a misericórdia, Senhor, que o teu favor vá na vida e na casa de todas essas pessoas que estão conosco nesta jornada pelas parábolas, que essas pessoas encontrem, Senhor, paz, que elas encontrem vida, que elas encontrem direção, que elas encontrem um posicionamento que os conduza cada vez mais perto do reino e mais próximo da tua vontade. Senhor, que esse trabalho chegue até pessoas que o Senhor tem endereço certo, que essas pessoas sejam abençoadas, sejam movidas, sejam alcançadas pela sua graça, pelo seu poder, e que o Senhor venha concretizar o seu objetivo na vida de cada um. Que esse posicionamento forte que o Senhor Jesus está trazendo nas parábolas seja uma bênção, seja uma vitória, seja um livramento na vida de cada um. Aleluia, você crê? Você recebe? Graças a Deus, estamos aqui, está um pouco frio aqui, então estamos de blusa, né? Porque o negócio aqui não é fácil não, quando esfria mesmo, né? E estamos aqui na jornada das parábolas, e eu acredito que vai ser uma bênção na vida de cada um de nós. Nesta jornada, nós vamos falar sobre os dois devedores. E você vê que de devedor, o Jesus entende muito bem, porque na verdade todos nós somos devedores. Não sei se falaram para você isso daí, se na igreja que você está, ou alguém que discipula você, fala para você, nós somos devedores. Porque nós, na verdade, somos alcançados por uma graça e nós devemos ao Senhor a toda a nossa fé, a nossa convicção, a nossa esperança e a nossa entrega. Porque Deus, dificilmente ele poderia agir com pessoas que, na verdade, eles não se entregam, não pagam preço, não abrem mão de nada, querem continuar a mesma vida que viviam antes. Mas para aqueles que se rendem, aqueles que recebem, certamente serão abençoados. Eu queria dizer que o Senhor Jesus ele fala a respeito desses dois devedores. Nós vamos falar alguma coisa, vamos trazer um posicionamento, vamos ajudar você a raciocinar, você focar, entender o assunto que ele está falando, o que ele quis dizer. E eu tenho certeza que depois que você ouvir, você vai ser enriquecido com o conhecimento da palavra de Deus. E se você se estender para toda a jornada que estamos fazendo, que eu tenho explicado, que nós estamos fazendo uma jornada por todas as parábolas que o Senhor Jesus disse. Porque as parábolas deles, na verdade, são posicionamento, são placas que indicam qual é a vontade dele, como que o cristão deve ser, como se portar. Porque muitas vezes a pessoa se perde com livros, se perde com mentoria, se perde com acesso de coach, acesso de psicologia, e fica perdido, fica sendo um aprendizado medíocre, às vezes até fora do projeto. Mas nas parábolas do Senhor, não, porque foi ele mesmo que disse. Estamos vasculhando dentro das Escrituras, nos 4 evangelhos, as parábolas que ele disse, que ele deixou, e eu tenho certeza que se você observar depois as outras, você poderá voltar, temos aqui já várias publicações, e você poderá desfrutar desse momento de fé que estamos tendo junto, e ser enriquecido com esse conhecimento. Amém? Podemos dar graças a Deus por isso? Como a plataforma fala e todo mundo explica, né, irmãos? É preciso falar para que a gente se envolva, né? Nós precisamos que, dentro da sua possibilidade, dá um positivo depois que você viu o vídeo. Se quiser fazer um comentário, quiser deixar uma pergunta, se quiser interagir. E se quiser também apresentar para alguns amigos, para que eles possam se inscrever também, compartilhar esse vídeo. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Eu encontrei esses dias uma pessoa aqui na minha cidade e ele tinha se inscrito, né? E aí depois ele veio de encontro comigo e ele falou assim, nossa, eu vi todos os seus vídeos, estou gostando muito. Eu me senti muito feliz com esse posicionamento dele. Eu acho que Deus que falou, eu vou dar um incentivo pro meu servo lá, para ele ver como é que é as coisas, né? A gente não vê, mas tem pessoas que estão sendo enriquecidas. E ele falou que Deus tem abençoado ele com a mensagem, então eu me senti muito feliz. Falei, olha, já está tudo, praticamente, se não acontecer mais nada daqui para frente, daqui para trás, já me senti muito feliz e muito realizado com o trabalho que estamos fazendo. Mas a plataforma, ela conhece o perfil desse homem que gostou, conhece o meu perfil, conhece o seu, sabe quem gosta de futebol, quem gosta de animação, quem gosta de profissionais, porque são 150 milhões de canais. E ele vai levar essa mensagem nossa para aquelas pessoas que gostam. Tem pessoas que moram em área rural, tem pessoas que moram no exterior, trabalham lá de açougueiro, de faxineiro, doméstica, motoboy. E às vezes ele tem vontade de ouvir uma palavra como ele ouvia nas igrejas,
E sabe como você pode me ajudar? Quando você interage, quando você dá um ok, quando você compartilha. Então a plataforma vê que é relevante. Mesmo os canais pequenos, a inteligência vê por um ponto de vista, e as grandes também vê por outro ponto de vista. Mas ela vai mandar para pessoas que gostam. Um desses vídeos que eu tive foi mandado para mais de 1.000 pessoas, até assustei, falei, nossa, de onde que é essa gente? Mas é a plataforma que leu que aquilo lá identifica com alguém. Amém? Então vamos ler um versículo na palavra do Senhor, que se encontra aqui no livro de Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículo 41, e disse: um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros, o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou ambos. E disse, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondeu, disse-lhe, tenho para mim que aquele é quem mais perdoou. E ele disse, julgaste bem. Então nós vemos que essa passagem, irmão, o Senhor estava indagando sobre esse ensinamento que é preciso que as pessoas entendam. Esses e muitos, né? Óbvio, que uma vez que você vem para o Evangelho, você não sabe, ninguém sabia, nem eu sabia de nada. Mas à medida que você vai permanecendo na fé, você precisa aprender. Porque você só consegue praticar aquilo que você sabe. Quando você vai na escola, por exemplo, você não consegue nem segurar na caneta. Às vezes a professora pega a sua mãozinha assim, né? Aquela mãozinha da criança de 4, 5, 6, 7 anos, e segura. Você tem que segurar o lápis assim, você tem que segurar a borracha assim. É até bonito, a gente vê agora, é até bonito, mas na época a gente ficava meio, sabe, meio emburradinho, né? Ficava meio marrentinho. Que essa mulher fica pegando na minha mão aí, que essa mulher fica me apertando aí, né? Ela não é minha avó, não é minha tia, né? Não é minha mãe, que fica me pegando no meu braço desse jeito. Mas é a vida, é uma sequência da vida, certo? É uma sequência da vida. E você vai aprender, depois você domina. Aí você começa a escrever. Depois que você está escrevendo bem, você nem lembra mais que a professora pegou na sua mão. Você fala, nossa, olha, estou escrevendo. Aí você chega lá, olha, consegui escrever papai, consegui escrever mamãe. É uma coisa legal, né? No Evangelho é a mesma coisa. Você precisa ter um processo de aprendizado, um processo de crescimento espiritual, porque o tempo está passando. O tempo está passando. Você vê, por exemplo, uma árvore, quando ela começa a gerar fruto, ela começa naquela flor, mas ela não pode parar naquilo, ela tem que gerar o fruto. Depois daquele fruto, ele tem que amadurecer, ele não pode secar no lugar, ele não pode apodrecer no lugar. Eu acredito que quando o Senhor fez o Evangelho, quando ele idelejou, ele disse assim, olha, eu sou a videira e vocês são o ramo, sem mim vocês não fazem, vocês precisam de mim para dar fruto. Então, voltando nesse princípio, Jesus estava conversando com Simão a esse respeito. E ele estava falando assim, olha, teve um homem, um credor, que ele tinha 2 devedores. O credor é aquele que vai receber a dívida. O devedor é aquele que vai pagar a dívida, aqueles que não estudaram um pouco de economia, né? E sabe que tem o credor e tem o devedor. Quer dizer, o credor é aquele que vai ter o crédito, que vai receber. O devedor é aquele que vai precisar pagar. E o Senhor Jesus, falando essa parábola, ele disse assim, olha, tinha um credor que tinha 2 devedores. Um devia para ele 500 e o outro devia para ele 50. E ambos não tinham com que pagar. Aí ele pergunta pro Simão, qual desses 2 você acha que vai amar mais o homem? Aí o Simão falando, nossa, eu acredito, tem por mim que aquele que devia 500, que é uma quantidade muito maior, ele vai amar mais, porque foi perdoado dele uma quantidade maior de dinheiro. Aquele de 50 vai amar também, porque ele não pôde pagar, foi perdoado, ele vai ficar feliz, mas do de 500 vai ganhar mais. E Jesus olhando para Simão e disse assim, você julgou bem, é dessa forma mesmo. Porque ele disse, aquele que é muito perdoado, muito ama. E aquele que é pouco perdoado, pouco ama. Eu vou trazer para você aqui um contexto, para ajudar você a raciocinar mais sobre o assunto, para você entender a realidade que existe na pregação do Evangelho e na ministração da graça de Deus na vida do homem. Veja, por exemplo, que ele estava falando a respeito de um homem que recebeu Jesus na casa dele, e ele era um fariseu. O fariseu, ele é uma pessoa, muitas vezes a gente queima ele, né? A gente
pega no pé do fariseu lá na Bíblia o tempo todo. Eu vejo muita gente pregar, falar, sabe? Pisar no fariseu, desfazer do fariseu, sabe? Deixar o fariseu numa situação difícil, porque de fato Jesus, na sequência, depois da mensagem do evangelho, ele falou duro contra o posicionamento dos fariseus. Mas eu vou explicar para você depois, mais para frente, esse assunto, porque hoje o foco é falar do fariseu. E também ele recebeu uma mulher pecadora. Então você vê que são duas pessoas bem diferentes, o fariseu e a pecadora. Por que são diferentes? O fariseu, ele era uma pessoa zelosa. Pense numa pessoa zelosa. Pense numa pessoa que fala, não vou errar, só vou acertar. Começa o dia cedo, vou acertar. Chega o dia tarde, vou acertar. Chega a noite, vou acertar. Não, isso eu não faço, aquilo eu não faço. Eu não abro mão. Tá errado isso, irmãos? Tá certo, irmão. Tá certo. Quando você vai andar com o seu carro no trânsito, você acha um policial correto. É melhor encontrar o correto ou encontrar aquele que é um péssimo policial, tenta pegar seu dinheiro, tenta te assaltar, tenta tomar suas coisas? O que você acha que é melhor? Eu acredito que você vai falar, não, é melhor pegar o policial correto, é honesto, né? Eu penso assim também. Se você vai contratar um advogado, você quer um advogado com ética, correto? Ou você quer aquele advogado que joga dos dois lados, ou pega todas as suas informações para depois usar contra você, para te explorar, te chantagear, passar a sua informação para outras pessoas? Aqui em São Paulo teve um advogado que foi morar nesses condomínios de rico, e ele dava dica para as pessoas sequestrar os vizinhos dele, né? Quer dizer, uma pessoa que não tem ética, uma pessoa que não tem postura, não é uma pessoa legal. Você pega um pedreiro, por exemplo, né, vai fazer sua casa, metade do material de construção e manda para casa dele. Você pega um mecânico, metade das peças do carro ele tira do seu carro, depois você tem que voltar toda hora lá porque ele colocou peça trocada no seu carro. O que você acha disso? O que você pensa disso? Então, se você encontra, por exemplo, pega uma empregada doméstica, ela é muito barateira, ela cobra metade do preço das outras, mas depois ela dá dica para os ladrões para roubar a sua casa. Então, o zelo, as pessoas que agem correto, as pessoas que têm postura, não está errado, elas estão certas, elas são honestas. Você contrata alguém, você espera que a pessoa faça aquilo que você combinou e você vai pagar aquilo que você combinou, mas aqui é que da parte dela tem a contrapartida. O fariseu, ele é esse tipo de pessoa. Então eles lia a Bíblia, sabe, estudava a Bíblia, tentava praticar todas as partes da Bíblia. Por isso que ele criticou até os apóstolos que foram comer sem lavar as mãos, né? E na hora do calor da coisa não tinha encanada, e eles estavam com fome, e ele pegou e murmurou disso. Murmurou porque Jesus curou a pessoa no sábado, porque eles eram zelosos. Eles levavam as coisas nos mínimos detalhe. Então, entendemos o seguinte, que o fariseu, na verdade, ele é aquela pessoa que devia 50. É aquela pessoa que devia menos. É aquela pessoa que falhava menos. Eu devo só 50, porque do resto eu sou perfeito. Eu dei uma pisada na bola ali, como se diz na linguagem brasileira, né? Eu dei uma escorregada ali, mas eu sou uma pessoa muito boa, eu sou muito honesto, eu sou muito sério, eu oro, eu jejuo, comigo é assim, eu sou uma pessoa perfeita, entendeu? Então, ele é aquela pessoa que ele reconhece até que tem alguma coisinha que ficou para trás, que não ficou do jeito que Deus queria. Não ficou da forma como Deus queria, mas ele entendeu que do resto, nossa, ele era muito bom. Ele é melhor do que A, melhor do que B, melhor do que C, melhor do que esse, melhor do que aquele, melhor do que do outro. É a concepção do fariseu. Então, quando ele está fazendo as coisas direitas, nós não podemos falar que ele está errado. Porque quando Moisés deixou a lei, quando Deus passou a lei para Moisés, ele passou para ser obedecida. Ou não. Você acha que Deus falou assim, Moisés, eu vou dar a lei para você, mas ninguém segue a lei, ninguém precisa seguir não, viu? Quando eu deixando a lei aí, não, irmãos. A lei que foi deixada para o povo judeu era para ser seguida, era para ser lida, era para ser de pai para filho, era para ler em casa. Deus queria que houvesse zelo. Porque do jeito que eles vieram, de 400 anos de escravidão lá do Egito, eles vieram de qualquer jeito. Né? Veja, por exemplo, uma dos princípios da lei de família, Moisés ele proibiu que um homem, por exemplo, casasse com a filha, com o filho, né? Como aconteceu com Ló, que acabou gerando uma geração de casando com a própria filha, proibiu relacionamento com a madrasta, com a tia. Então ele criou uma série de normas, né? Na alimentação também, coisas que não podia comer, que podia fazer mal para eles,
não podia comer o sangue. Gente, muitas coisas foi deixado, eu acredito que a maioria foi para o bem do povo. Não é uma lei que foi deixada assim, não. Deus vai pôr uma lei porque Ele quer apertar o povo, porque Ele quer oprimir o povo, porque Deus quer, sabe, fazer o povo gemer, quer fazer o povo chorar. Não, irmãos, é para o bem do povo. Se você analisar, se você ver um contexto, depois por que foi escrita a lei, embora seja muito diferente devido à nossa rotina, mas Deus pensou no bem. Deus pensou no bem. Veja, por exemplo, o sábado. Na lei do povo judeu, não podia trabalhar no sábado. Porque o homem, se deixar, irmão, ele é uma máquina. Se colocar na mão do patrão, ele quer que o homem trabalhe 24 horas por dia. Lá na China, eles chegam a trabalhar 20 horas por dia, porque lá não tem Bíblia, não tem conceito cristão, nada. E Deus falou, não, não é certo. Alguém tem que ter um dia para descansar, para me agradecer, para orar, para cantar. Então ele falou, vamos para o sábado. O escravo para, todo mundo para, ninguém trabalha, todo mundo descansa. É errado a lei é boa. O fariseu, guardando a lei, está errado? Ele está certo. Mas quando ele foi criticado, foi muito pressionado, é quando ele achava que o fato dele obedecer, ele não precisava agradecer a Deus por nada. Não, eu sou uma pessoa boa, então eu não preciso agradecer. Eu sou melhor do que A, sou melhor do que B. Eu não preciso agradecer por nada. Eu sou uma pessoa maravilhosa. Eu sou uma pessoa que eu tenho sua qualidade. Nesse aspecto ele errou. Mas quando ele reconhece que ele também é um pecador, que ele reconhece que mesmo ele fazendo tudo o que ele pôde fazer, faltou muita coisa ainda, pronto, ele está dentro do padrão. A pecadora, para trazer o contexto para você, é aquela que deveu 500. Por que ela deveu 500, pastor? Porque é o seguinte, a Bíblia diz que um devia 50, outro de 500. Se ela era uma pecadora, entendeu? A Escritura fala das pessoas não pecadoras, são pessoas que conscientemente fazem as coisas erradas. Então, por exemplo, você tem um dia apertado, aí alguém fecha você no trânsito, você perde a paciência e fala alguma coisa à pessoa, depois você fala, nossa, não devia ter falado aquilo lá, acho que eu dei uma... Senhor, me perdoe por ter perdido a paciência com aquele homem lá. E se ele para também o carro e começa a bater boca com você, você fala, pera um pouquinho, eu acho que eu vou ter que rever o que eu comecei errado. Falei, Senhor, eu respondi ao Senhor errado, me desculpe, quero que você siga o seu dia em paz, eu sou um homem de Deus, quero que você seja feliz, não quero confusão, não quero bater boca, porque não é necessidade disso. Tá? Me desculpe se o Senhor se ofendeu comigo. Você está fazendo coisas erradas, mas você está fazendo coisa de impulso da sua natureza. Você não está fazendo uma coisa que é, sabe, é de propósito. Agora, por exemplo, vamos fazer uma hipótese de uma mulher, por exemplo, ela quer pegar e separar do marido. Então ela inventa uma denúncia anônima, um falso testemunho. Vai lá e vai na procura da autoridade e mente. Combina com o advogado para mentir. Eu participei de um processo aqui na minha cidade, que a mulher de um presbítero, ela queria se separar dele, porque a vizinha dela não saía da casa dela, aquela coisa toda. O advogado dela encorajou ela a falar que ele andava com outros homens. Foi difícil, eu fui com ele lá no fórum, e foi revertido. Eu falei, não, esse homem, essa denúncia é falsa. Existe denúncia falsa? Então existe. Esse tipo de pessoa que fala assim, não, eu vou fazer denúncia falsa, eu vou dar falso testemunho, eu vou quebrar o princípio dos 10 mandamentos, vou mentir, certo? Vou mentir, vou dar falso testemunho, vou fazer aquilo outro. Nesse caso, então, a pessoa é considerada um pecador, porque ela se decidiu fazer uma coisa errada. Entendeu? Ele decidiu fazer uma coisa que é ilícito. Se ela foi chamada de pecador, provavelmente ela era uma mulher adúltera, poderia ser uma mulher como a gente conhece aqui hoje, essas mulheres que a pessoa tem a tolerância com elas, né? Agora inventaram um nome bonito para enfeitar ela, mas é aquilo lá mesmo, né? Entendeu? Eles estão na internet, agora deram um nome maquiado para ela lá, né? Para eles ficar bem, mas nós sabemos que tudo que desequilibra a família e a sociedade tem consequências. São semeaduras que vai trazer depois na frente frustração, vai trazer dor, vai trazer depois para essas pessoas um peso. Muitas delas depois vão praticar aborto, vai ter que trazer depois uma necessidade de uma reconstrução. Nem todas têm fé para isso, nem todas têm graça para isso, nem todas conseguem passar pelo processo, porque o processo é duro, é severo, é com lágrimas. Eu já vi mulheres sair dessa situação difícil, porque o remorso é muito forte, sabe? A angústia é muito grande, a dor de ter tirado a vida de uma criança é muito duro.
E por mais que faça terapia, por mais que você tente alisar o ego da pessoa, é pouco. Então são consequências. Então se ela era uma mulher pecadora, a Bíblia diz que ela entrou e ela chegou chorando, ajoelhou nos pés do Senhor, começou a derramar lágrimas nos pés dele, enxugar com o cabelo. Então nesse momento, que é uma verdade que aconteceu, né, que ele foi na casa do pecador, do publicano, e essa mulher entrou. Na pecadora, que isso já não é parábola, é um fato. O fariseu olhou para ele e falou: nossa, mas ele não está vendo que essa mulher é uma pecadora? Se esse homem fosse profeta mesmo, né? Não está vendo que ela é uma pecadora, fica aceitando isso aí da parte dela, da minha casa? Aí o Senhor disse para o fariseu: olha, eu entrei na sua casa, você não me deu o ósculo santo, que era comum entre os judeus, a pessoa se abraçar e dar um beijo no rosto da pessoa. Né? Por isso que Judas, ele foi condenado quando ele deu o beijo para mostrar quem que era Jesus, né? Era comum também oferecer uma bacia com água para lavar os pés, porque eu acredito que eles andavam, tinha muita poeira. Então acho que o vão dos pés devia ficar muito cheio de terra, então era comum as sandálias não proteger os pés, né, como a indústria do sapato de hoje, lavar os pés. Era comum também ungir com óleo, porque trazia aquele cheiro de alegria no ambiente, né? Ele falou: entrei aqui, você não me deu água para lavar os pés, você não me deu óleo para me ungir, você não me beijou, e ela não cessa de fazer isso. Por isso eu digo para ela: seus muitos pecados são perdoados. Então você nota, irmãos, o contraste. Às vezes tem pessoas que vai ser tirado de um presídio porque ele fez tudo errado mesmo. Ele fez tudo errado mesmo. Às vezes ele tirou a vida das pessoas, às vezes ele roubou, sequestrou, vendeu droga, ele agrediu. Só que quando ele teve o momento da entrega, ele fala: nossa, encontrei alguém que me perdoa. Encontrei alguém que vai dar uma segunda oportunidade para mim. Encontrei alguém que me entende. Encontrei alguém que me ama. Encontrei alguém que veio para morrer na cruz no meu lugar. Opa! Isso não é pouco, para mim isso é muito. Então, como que vai amar mais? Quem que vai ter mais amor? Quem que vai gostar mais? Esse que está sendo restaurado ou aquele que pratica muitas obras e se sente que fez um desejo? Então ele está dizendo na parábola, ele está explicando para você, está explicando para mim, está explicando para todo mundo que lê os evangelhos. Aquele que é muito perdoado, ele vai amar mais. Aquele que é pouco perdoado, ele vai amar menos. E a concepção de perdão também de um para outro muda. Por isso que eu tenho visto que Deus tem tirado muitas vezes, irmãos, gente que está do crack, gente que está dentro dos presídios, gente que está vivendo na prostituição, gente que está vivendo uma vida totalmente para poder ir no púlpito e falar o que é o amor. Porque tem muita gente que está no púlpito, irmãos, ele virou uma legalidade pura. Tem muitos púlpitos que hoje eles estão chamando as pessoas só para receber. Olha, você quer fazenda, você quer carro, você quer casa com piscina, você quer casa na praia, você quer joias, você quer o quê? O que você quer? Virou, sabe, um oba-oba do sacrifício de Cristo. Eles não querem falar mais. Do perdão eles não querem falar mais. Do novo nascimento eles não querem falar mais. Das pessoas ter obras, uma vida dirigida pelo Espírito Santo, eles não querem falar mais. Porque a glória aí vai para o Senhor, né? E eles querem que a glória seja para eles. Não, você vem aqui, eu vou colocar a mão sobre você, você vai voltar daqui, você vai arrumar um emprego para ganhar uma fortuna. Aí eu vou colocar a mão sobre você, você vai comprar um carro zero, eu vou falar uma palavra, vou liberar uma palavra para você, e vai acontecer muita coisa na sua vida. E ele quer trazer para eles a glória. Não que eu acredito que Deus ele tem limites. Deus faz o que ele quiser, irmãos. A Bíblia diz que Deus tirou José de um dia de dentro do presídio, no outro dia ele já era o segundo no Egito, ele era o governador. Deus tirou Davi de trás das malhadas e colocou ele como rei na época que Israel foi mais próspero. Ninguém está questionando o que Deus faz, o que Deus deixa de fazer, o que ele vai fazer. Mas o principal é saber, estamos fazendo a coisa certa? Porque se nós não estivermos fazendo a coisa do jeito certo, Deus vai buscar outras pessoas que façam. Deus vai buscar outras pessoas que façam. Deus vai no presídio, tira uma pessoa do presídio, tira alguém do crack, tira alguém que está vivendo uma vida perdida. Deus traz uma pessoa de outros países, mais pobre do que o nosso, e coloca para que o trabalho seja feito. Ele não vai insistir com a pessoa. Ele não vai insistir porque, na verdade, o Espírito Santo ele é sujeito ao profeta. Ninguém vai para o céu contrariado. Não, eu vou para o céu na mar. Deus vai arrastar você no céu no mar. Não, não vai. Não. Nem fale para os seus filhos isso aí, nem fale para os seus netos, nem fale
na igreja isso daí, porque você está mentindo. Deus não vai levar ninguém contra a vontade dele. O Senhor, quando pregou o evangelho, ele disse assim, ó, largue a porta que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. É apertado o caminho que leva à salvação, e poucos são os que encontram. Então é como se você tivesse 2 filhos. Então vamos supor que um dos filhos é aquele moço bonzinho, sabe? Sabe, vai na quitanda, pai, eu vou. Bença pai, bença mãe, vou para a escola, vou para a igreja. Depois ele chega lá, chega naquela idade que as mocinhas começam a querer namorar. Não, não vou namorar porque eu vou estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer curso técnico, eu tenho que melhorar a minha situação. E compra, paga, não deve nada para ninguém. Entendeu? Tem esses meninos que são bons, né? Tem gente boa por aí. Aí ele chega até o período do casamento, foi de casa, todo mundo fica feliz, bate palma, todo mundo acha legal. Tem um outro, às vezes, ele já larga da escola, começa a andar com uma companhia, começa a beber, às vezes usa droga, às vezes fica por aí, não quer saber de nada, não aceita conselho. Aí chega um ponto da vida, sabe, que os dois se convertem. Então aquele que é bonzinho fala assim, bom, eu sou o máximo, eu sou uma estrela. Eu só sou qualidade, ninguém tem nada que falar de mim, não devo nada para ninguém, sou uma pessoa perfeita, sou um bom exemplo, bom caráter, sabe? Bom pai de família. Aí chega o outro, ele tá lá, como eu falei aquele dia do Jaime, né? Aquele pastor da Igreja da Graça, alcoólatra assim, ó, acabou, sabe? Com a vida para trás. E a mãe dele fazendo campanha, levando a camisa dele, roupa dele, orando por ele, intercedendo por ele. E quando a mãe dele consegue levar na igreja, ele fica lá, encarangado lá, não olha nem para frente, porque tá travado com o passado de bebida, certo? E depois chega um ponto que os dois estão estabelecidos, os dois estão fazendo culto, os dois estão fazendo a obra, hoje já me prega, aquela coisa toda. Eu pergunto, qual dos 2 filhos você acha que vai amar mais o Senhor? Eu acredito que a gente vai falar, nossa, eu acredito que quem vai amar mais o Senhor, os 2 vão amar o Senhor, né? Ninguém vai deixar de amar o Senhor. Todos os 2 vão amar o Senhor, 2 vão amar a Bíblia, o Evangelho, vão amar o pastor, vão amar a pregação do Evangelho todo. Mas a gente crê que aquela pessoa que foi resgatado de uma situação difícil, que ninguém falava nada, olha, aquele homem lá é um pingaiado, é um bêbado, aquele homem é um alcoólatra, eu não quero que minha filha case com ele, eu não quero que meus filhos tenham amizade com ele, eu não quero que ele venha morar aqui no condomínio, eu não quero que esse homem passe na minha calçada, eu não quero, sabe, eu não quero nada com ele. Todo mundo sabe, ele percebe. Você acha que as pessoas que estão nessa situação não percebem? Você acha que elas não percebem? Elas percebem. Elas sabem que são pessoas que estão devendo para a sociedade, devendo para a família. Aí, de repente, alguém começa a falar para ela do Evangelho. Alguém dá para ele uma segunda oportunidade. Alguém dá para essa pessoa uma condição de ela falar assim, olha, viu, tem alguém aqui que ele não veio buscar os perfeitos, não veio buscar os sãos, não veio buscar os santos, ele veio buscar o pecador ao arrependimento. Eu sou o caso. Você se considera um pecador? Você se considera uma pecadora? Você se considera uma pessoa que deu cabeçada na vida? Você se considera uma pessoa errada? Você se considera uma pessoa que deixou de desejar, se entristeceu seu pai, sua mãe, sua avó, sua tia, seu patrão? Você fez coisas ilícitas, você foi para o presídio? Você fez coisas erradas, você fez filho, abandonou por aí, você abandonou marido, abandonou filho, abandonou mulher. Aparece alguém que fala assim, eu estou pronto a não levar em conta o tempo da sua ignorância. Eu estou pronto a perdoar o que você fez. Irmãos, a Bíblia fala que Deus pega os pecados da pessoa que se converte. Não é pecado de todo mundo não, presta atenção, gente. Tem gente aí que tá, sabe, dá um bate-pronto na igreja e volta depois no carnaval, depois volta na balada, volta na boate, volta no forró, certo? Volta fazer coisas ilícitas por aí. E ele tá achando que uma vez aceitou Jesus, ele tá resolvido para a vida toda. Não, ele tem que vir, ele tem que se render, tem que se entregar. As pessoas têm que ver na sua vida, na sua vestimenta, no seu palavreado, na sua conduta, que você é diferente do povo do mundo. Porque se as pessoas acham que você é igual ao povo do mundo, sabe? Olha de você do pé à cabeça e fala, não tô vendo diferença nenhuma. A mesma pessoa que eu vejo lá na balada, no forró, na boate, na diversidade, no carnaval, tô vendo aqui. É igualzinho, não muda nada, né? Do sapato até as unhas e o cabelo, tudo igual, né? Não muda nada. Mas por que não mudou? Não mudou porque por dentro não mudou.
Se ela continua mentindo, não mudou. Se ela continua dissimulando, não mudou. Se ela continua sendo falsa, se ela continua, sabe, fazendo coisas que nem que aprendeu com a turma da novela da Globo, dissimular, mentir, enganar, jogar uma pessoa contra a outra, destratar. Olha, tem uma mulher esses dias, todo mundo ficou triste, né, irmão? E até eu fiquei triste. Eu não fiquei nem indignado, eu fiquei triste. Porque ela se dizia evangélica da direita. Irmãos, ela bateu numa empregada grávida. Agrediu uma empregada grávida. Falei, onde que está, sabe, a fé dela nesse momento? Onde que Jesus está nessa situação? Porque você agredir uma mulher já é errado, né, irmãos? É um crime. Tanto como agredir um homem também é um crime. Ninguém foi feito para agredir ninguém. A gente é feito para se respeitar, para conversar, certo? Para a gente lidar com as diferenças, certo? Ninguém nasceu nem para bater nem para apanhar. Nós não somos índios, né? Já tempo dos índios que lá enfrentar a caça, né? Existe capacidade no diálogo, na conversa. Até erguer a voz para a pessoa não é necessário. Não precisa gritar com a pessoa. Porque quem está gritando já está perdendo a razão. Pessoa que já começa a gritar, chantagear, já perdeu a razão. É uma demonstração de desequilíbrio. É uma demonstração que você não está bem. É uma demonstração que você está doente. Que você precisa se tratar. Mas uma pessoa que se diz evangélica, agrediu uma empregada grávida, irmão, mas bater nela mesmo, mas não bateu um tapa, bateu mesmo. Que depois a polícia foi na casa dela e levou ela presa. Uma mulher agredindo outra mulher. Eu sempre costumo falar de pessoa faz de violência doméstica, gente, a violência está dentro da pessoa. Quando estava Abel e Caim, lá no paraíso, um matou o outro. Só tinha os dois irmãos, não tinha nem com quem conversar, um matou o outro. Essa violência que está dentro das pessoas, essa maldade, no evangelho, irmãos, ela tem que cessar. Se você batiza nas águas, tem que cessar. Se você entregou a sua vida para Jesus, tem que cessar. Cessou ali. Olha, entreguei a vida para Jesus, agora eu sou outra pessoa. Quem me orienta agora é o Espírito Santo. Eu vou comprar roupa, Senhor. Essa roupa aqui é de uma serva de Deus, é de um homem de Deus, é de uma mulher de Deus, é de um jovem de Deus, é de uma mulher de idade que está honrando o teu nome, está honrando a igreja. Não, você está igualzinho a turma lá que vai pular carnaval do forró. E você não percebe. Precisa outra pessoa falar para você, você não percebe. Sabe? Você não consegue notar. Então, quer dizer que pode ser que muitas vezes você não sentiu ainda a necessidade, o peso do perdão, a gratidão do perdão. Sabe? Tem uma turma aí que fala de Jesus, mas está lá dentro do carnaval. Parece que está passando fome, gente. Pelo amor de Deus, me desculpe até a franqueza, até a grosseria da minha parte. Tem tantas mulheres não, que acordam cedo pegar o ônibus, vai trabalhar de faxineira, vai trabalhar de passadeira, cuidador de idoso. Eu conheço muitas irmãs aqui, converso com elas. Tem uns que trabalham de segunda a sexta, sábado e domingo, faz bico em outro lugar. Trabalha em restaurante, para trazer alimentos para casa, pagar o boleto da Aguiluz, que às vezes elas não estão divorciadas, ou estão sozinhas, ou não casaram. Agora a pessoa falar que tem que ficar no meio daquela gente sem roupa por causa de trabalho, pelo amor de Deus. Você acha que Deus vai ver isso aí como? A falta de pudor. O corpo da pessoa, irmãos, ele passa a ser templo do Espírito Santo. Então eu quero dizer para vocês que o perdão, ele está ligado muito à entrega. Ele está ligado muito à entrega. Aquela mulher que chegou e beijando o pé do Senhor, e era uma pecadora, todo mundo sabia que ela devia muito. Mas ela chegou e entregou, ela se rendeu nos pés do Senhor e ela disse, o Senhor disse para ela, olha, teus muitos pecados te são perdoados, teus muitos pecados te são perdoados, vai em paz. E aquele homem, que procurava fazer tudo certinho, mas ele não se redimiu. Ele não podia falar, eu não sou uma pessoa que faz tudo de qualquer jeito, mas o pouco que eu faço bem, mas mesmo assim, eu reconheço que eu preciso da tua graça, eu preciso de perdão, eu preciso melhorar muito na minha vida, porque eu sou da descendência de Adão. Então aquele que devia 50, às vezes ele não dá valor. E aquele que é muito perdoado, que simboliza aquele que deve 500, dá muito valor. E mesmo depois que a pessoa vem para a igreja, mesmo que ofereça ofertas, olha, eu vou te oferecer uma oferta grande para você, você fala, não, meu caráter não está à venda. Eu tenho valor, eu não tenho preço. Eu tenho valor, eu não tenho preço. Ah, vou te pagar tanto para você fazer esse negócio de foto, disso, aquilo. Não.
Eu já vi pessoas dar testemunho, eu falei: A minha vida com Deus é uma coisa que não está à venda, não está à venda, eu não vou sair nessas fotos, não vou me apresentar desse jeito, porque Deus quer que eu seja uma pessoa que pertença a Ele. Você vê que Maria Madalena, que andava com Jesus também, teve um padre que escreveu naqueles tempos do passado, naquele manuscrito, que era também do pecado, mas não é comprovado, viu, gente? Uma parte diz que ela era daquela turma que seguiu o Senhor os 3 anos e meio. Você vê quando deu o outro dia, ela já foi no túmulo, aquela rendição, olha, ele foi morto, ele foi crucificado, mas eu quero vir aqui, quero colocar flores, eu quero colocar perfumes aqui. E olha, irmãos, eu vou falar para os irmãos uma coisa, eu trabalhei na igreja e vi pessoas que elas tratam muitas vezes as pessoas que são sérias, comprometidas, como se nós fôssemos os apóstolos. Não no sentido assim financeiro, no sentido de entrega de coisas assim materiais, mas na maneira que eles nos respeitam, na maneira como eles nos tratam, na maneira como eles nos amam. E nós também, muitas vezes tratamos aqueles pastores que nos trouxeram como se fosse pai, como se fossem nossos avós, com muito zelo, com muito amor, com muito respeito, porque Deus ele vê cada movimento daquela pessoa que se batizou, cada movimento daquela pessoa que se entregou, e Ele sabe. Irmãos, o Espírito Santo sabe quem realmente se entregou e quem só está ali fazendo média. Está ali, sabe, na frente de um é uma coisa, na frente do outro é outra coisa, no WhatsApp é outra coisa, vai ver o guarda-roupa daquela pessoa é outra coisa. E eu quero dizer para você que aquele que é muito perdoado, ele vai ficar sem reserva, ele vai falar: Senhor, o que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que fazer? Por que eu devo fazer? É só me explicar, eu faço. Eu faço, porque eu estou grato, eu estou feliz. Eu encontrei alguém que perdoou, alguém que me amou, alguém que viu a minha situação e me entendeu. E aquele que, sabe, não é bem assim mesmo, nada a ver, a gente pode... Porque, na verdade, ele nunca precisou de perdão. Muitas vezes a conta do banco dele sempre foi boa, sempre teve trabalho, teve uma família que deu suporte para ele. Eu trago aqui também uma deixa para os filhos de crente, viu, irmãos? Tem muito filho de crente que ele acha: não, minha avó está orando por mim, eu faço qualquer coisa. Minha mãe está orando por mim, está aconselhando, eu faço qualquer coisa. Ah, o meu pai lá é pastor, meu pai é presbítero, meu pai é professor de escola dominical, eu vivo a vida de qualquer jeito. E eles estão vivendo uma situação que eles acham que por ser filhos de crente, pronto, já está garantido o céu. Para ele é filho de crente? Ah, é filho do homem lá, é filho... Irmãos, ele tem que ser grato também. Ele tem que um dia chegar diante de Deus, num particular, e falar: Senhor, eu sou uma pessoa descendente de Adão. Eu sou uma pessoa que eu tenho defeito, o Senhor sabe que eu tenho defeito, eu preciso de perdão, eu preciso de conserto, eu preciso de entrega. Eu preciso que o dia que o Senhor procurar fruto em mim, o Senhor encontre fruto, sabe? Para o membro de banco, Deus quer um fruto. Para o diácono, Ele quer outro fruto. Para o presbítero, Ele quer outro fruto. Para o evangelista, Ele quer outro fruto. Para aquela pessoa que é missionária, Ele quer outro fruto. Para quem se diz que é representante do reino do céu, é pregador do evangelho, ele quer ver outro fruto e muito mais fruto ainda. Porque se ele não achar fruto, irmãos, pode ser que ele fale que nem falou para aquela videira: já não tem fruto, então nunca mais nasce fruto de você. Pronto, você já fica aí. Você fica no canto, dando volta em círculo aí, sabe? Você fica dando volta em círculo. Porque você muitas vezes não deu valor. E você não se rendeu, você não se entregou. Pense nisso. Essa é a palavra que o Senhor disse, que ele tinha 2 devedores, um devia 50, outro 500. Quem será que vai amar mais? Aquele que perdoou mais ou aquele que perdoou menos? Mas a lição é que todos nós devemos amar e agradecer ao Senhor pelo perdão e por sermos aceitos. Gente, nós temos aqui também no nosso canal a 9ª hora, toda sexta-feira fazemos um trabalho, a gente traz posicionamento, a gente traz aquilo que a gente recebeu do céu, orando, buscando a presença dele. Deus falou assim: isso vai dar certo, aquilo vai dar certo. A gente traz toda sexta-feira 2, 3, 4 posicionamentos, do jeito que o Espírito Santo nos dirigir. Uma palavra que tem contexto na Bíblia, que foi vivido nos evangelhos. Depois a gente traz alguma coisa na realidade dos dias de hoje, porque o Espírito Santo, ele continua trabalhando. As pessoas dizem que o livro de Atos dos Apóstolos ele não pode terminar, porque ele começa em Atos, mas ele continua até hoje, porque enquanto o Espírito Santo estiver na terra, o livro de Atos ele continua. Ele continua curando, perdoando, transformando, renovando, libertando. Sexta-feira, a hora 9ª. Até as 3 horas a gente entrega, que é a hora em que o Senhor foi crucificado, e que Pedro chegou
no tempo de Formosa, e diz: no teu prato e no teu ouro que eu tenho te dou, levanta em nome de Jesus. Posso orar por você e abençoar a sua vida? Que o Senhor te visite e que você possa ser muito bem e você possa encontrar cada dia uma nova palavra, um novo caminho e um direcionamento da parte de Deus. Meu Deus e meu Pai, te agradeço, Senhor, por esse momento que tivemos, pela vida de cada uma dessas pessoas que estão conosco aqui, que eles possam, Senhor, encontrar graça, encontrar perdão, encontrar vida, encontrar vitória. E se houver qualquer coisa entre o Senhor e essas pessoas, Senhor, eu quero que interceder por eles, que seja derrubado por terra, será cancelado, mas que a tua palavra entre na mente, no coração, e que o futuro delas, Senhor, seja de fé, de esperança, com a tua graça, e que o Senhor os conduza. Se você está comigo, receba, tome posse, seja abençoado nesse dia e até a hora nona na sexta-feira. Deus abençoe a todos.